decomposição completa e a incompleta, tá bom? Ocorre o que? A ruptura de ligações interatômicas, tá? Neutralização, que eu tenho um ácido e uma base, né? Rompe as ligações. Lembra que o H do ácido com o H da base, eles vão e se unem para se neutralizar, formando a água, e tem a formação de um sal. Então, percebam que há ruptura de ligações interatômicas aí na reação de neutralização. Oxidação, né? A combustão é um tipo de oxidação que qual que é a diferença, né? Então, toda combustão é uma reação de oxidação, porque eu tenho, né, variação de número de oxidação dos compostos envolvidos. Eu tenho o oxigênio, propriamente dito, que é o gás comburente. Só que na combustão, além da gente ter os produtos lá, eu ainda tenho emissão de energia em forma de luz, né? Eu tenho emissão de energia em forma de calor, tá? Então eu ainda tenho, né, essas duas emissões de energia, tá? Então a combustão é um tipo de oxidação que libera calor, por isso que a gente fala que é exotérmica, e que libera também luz, né? A gente vê que forma aquela clarão na combustão. Aí a oxidação em compostos não são combustíveis, ou seja, que não sofrem, que não liberam grande quantidade de calor, igual acontece na ferrugem, ou tem uma reação de oxidação ali, só que não vai, ela é mais lenta, ela não vai liberar tanto calor, ela não vai liberar luz, a gente vai ver só que o ferro ele vai ficar de uma cor diferente, teve uma alteração química dentro dele. Nós temos as reações, né, de síntese, as reações de decomposição, daqui a pouquinho já vou falar só para a gente lembrar, então, né, e a fermentação, que é um tipo de fenômeno químico que ocorre, tá? Depois os biológicos. A reprodução é uma reação, um fenômeno biológico, né? Reprodução. Respiração celular é um fenômeno biológico. Nós temos também a fotossíntese, porque ocorre uma reação química dentro, né, de uma planta, um organismo celular. A digestão, faltou um Sinho aqui, tá? Tudo são fenômenos, exemplos de fenômenos, né, biológicos. Então, a dilatação térmica eu falei para vocês, né, porque eu trouxe especialmente ela é até mais física do que química, mas eu fiz questão de trazer, porque tem a ver com ligações, tá? Ocorre o afastamento das moléculas sem romper as ligações, então, na dilatação, as moléculas sólidas vão ficar mais afastadas, mas não vão se liquefazer. Então, eu não vou romper essas forças intermoleculares só mantendo elas juntinhas. Elas vão ficar mais afastadas, mas não vão se romper. Então, ao ficarem mais afastadas, vão ficar mais afastadas, elas vão aumentar o seu volume, tá? Mas não vão chegar à fase líquida, elas não vão se refazer. Então, esse foi o gráfico que caiu numa questão do Enem, mostrando direitinho lá, ó. Com o aumento da temperatura, a distância interatômica ela foi distanciada, mas não rompeu a ligação. Então, isso aqui é, né, representação de uma dilatação. Se há o rompimento, aí a gente pode ver se é um fenômeno físico, vai ser só rompimento de ligação intermolecular. Aí tem que analisar o que o exercício está me falando, tá? Depois, a gente vai fazer os tipos de reações, tá? Só pra gente falar dos fenômenos químicos, é só pra gente relembrar, porque tem alguns vestibulares que cobram, né, na sua segunda fase, os tipos de reações. A reação de síntese, eu vou sintetizar uma nova substância. Então, eu tenho 2 ou mais reagentes formando um só produto, tá? Essa reação de síntese também nós podemos chamar de reação de adição. As reações de análise ou decomposição é o contrário da reação de síntese. Eu tenho um reagente formando 2 ou mais produtos. Então, aqui, né, eu fiz especialmente a decomposição desse carbonato de cálcio, que ele se transforma em CO2, e o cal, né, esse cal, que é o óxido de cálcio, esse cal usado muito na engenharia civil, né,
construção de imóveis, tá? Reações de simples troca, que não deve ficar muito nítido para vocês, mas eu vou disponibilizar os slides lá no Classroom, né, na nossa sala lá virtual, tá? Então, simples troca ou deslocamento, o que acontece? Então, tem uma substância simples no reagente com uma substância simples no produto. Então, se eu tenho substância simples no reagente e no produto, simples troca, tá? Por que deslocamento? Porque essa substância simples, se ela for mais reativa que a outra substância que o outro elemento da substância composta, ela vai deslocar. Então, por isso a gente fala também, tem esse sinônimo de deslocamento, tá bom? E para finalizar, o último tipo de reação, né, que a gente tem pra gente relembrar lá do primeiro ano, as reações de dupla troca, tá? Em que eu vou ter ou troca, né? Você lembra dizendo complicado, troca, tá? Então, todo mundo troca com todo mundo. Então, tem substâncias compostas nos reagentes, nos produtos, e houve, né, uma dupla troca, tá bom? A reação de neutralização mesmo, ela é uma reação de dupla troca. Só para lembrar aqui, né, para fazer um adendo aqui, na reação de decomposição, tá? Nós temos aqui, não sei se vocês observaram aí nesse slide aqui, ó, que a decomposição, para a gente, né, pegar um reagente e decompor em outros produtos, pode ser pirólise, que é o que acontece lá, né, que a gente vai ver lá no craqueamento das frações da gasolina. Daqui a pouquinho a gente vai entrando lá no petróleo, a gente vai falar sobre essa pirólise. O que é isso? Eu vou decompor em partículas, né? Eu vou decompor uma macromolécula em partículas menores pelo aquecimento. Então, vai vir com o triângulozinho lá do aquecimento, tá? Na apostila de vocês tem todos os símbolos também que a gente usa para falar sobre, né, para denotar o estado físico daquela substância em análise, o que está acontecendo na reação, tá? Então, a pirose é representada pelo aquecimento. A fotólise, então, vai ser pela energia eletromagnética da luz, tá? Então, aquela substância, ela vai ser decomposta pela ação da luz. E a eletrólise, que daqui a pouco a gente vai falar em eletroquímica, que quando eu decomponho uma substância por energia elétrica, tá? Então, só fazendo esse adendo, né, aqui nessas reações de decomposição, para vocês entenderem, lembrarem, porque a gente falou isso lá no primeiro ano, que essas palavrinhas aí, o que significam dentro das reações, tá bom? Então, com isso, nós finalizamos as aulas dessa semana, tá? Vocês farão para mim os exercícios da página 136, viu? E o resumo, né? Enviem para mim, juntar o exercício e resumo, tá? Assistam também a aula lá da plataforma do Objetivo, né? Se não entender os exercícios, as resoluções, tem a professora lá explicando, e qualquer dúvida pode me falar no privado, que a gente, à medida do possível, tenta responder a dúvida, né, de vocês, tá bom? Bons estudos, até a próxima!